Aqui nós temos tabelas de potencial padrão de semi-reações, de redução e oxidação, e elas estão em unidade volts, né? Então esses números aqui estão em volts. Nós chamamos semi-reação porque uma oxidação ou uma redução elas não ocorrem sozinhas, né? Se uma está oxidando, tem que ter uma outra reação também reduzindo, né? Por isso chamamos semi-reações. Olhem que interessante, aqui nós temos o lítio, o primeiro aqui da tabela, né? Então o lítio, ele perde um elétron e aumenta o seu número de NOx, então ele oxida. Se fosse o contrário, né? Se ele estivesse diminuindo o seu valor de NOx, ele estaria reduzindo. Então nesse sentido aqui, vindo para a direita, ele está oxidando e o potencial padrão dele para oxidar tem esse valor aqui em volts, mais 3,04 volts. Agora, se ele estiver reduzindo, ó, se um lítio recebe um elétron e vem para o seu estado metálico, aí ele é menos 3,04 volts. Então, se eu mudar o caminho da reação, eu só mudo o valor do potencial padrão. O valor numérico continua o mesmo, né? Eu mudo o sinal. Então, essa relação é bastante interessante. Bom, então aqui nós temos uma tabela com várias dessas semi-reações e nós utilizamos o hidrogênio como padrão. Da mesma forma como em termoquímica, nós consideramos como entalpia zero o sistema que está no seu estado simples mais estável. Aqui nós consideramos o hidrogênio como potencial padrão zero. Ou seja, nessa tabela aqui, onde eu tenho só valores positivos de potencial de padrão de oxidação, todos esses elementos aqui, se eles estiverem em conexão com o hidrogênio, eles tendem a oxidar e o hidrogênio tende a reduzir. Agora, esses elementos aqui, que têm um potencial de redução maior que o do hidrogênio, aí eles tendem a reduzir e o hidrogênio tenderia a oxidar. Então, usam-se o hidrogênio como padrão, a sua reação em que o hidrogênio gasoso doa 2 elétrons, né? Isso é definido como padrão e a partir daí a gente vê se o elemento tem mais tendência ou menos tendência do que o hidrogênio em oxidar e reduzir. Certo? O mais difícil já fizeram, foi tabelar tudo isso daí, agora a gente só precisa usar. Vamos ver os exemplos ali na frente.